Jefferson já, né, me apresentou a vocês, né? Meu nome é Daniel Freitas. Hoje eu desenvolvo a minha pesquisa no Laboratório de Quimioterapia Antifúngica, coordenado pela professora Kelly Shida. E hoje eu vou tentar passar um pouco para vocês da importância das infecções fúngicas, né, e a importância do nosso trabalho de estar buscando, né, novas alternativas terapêuticas para estar controlando essas infecções, né? Porque hoje essas doenças, essas infecções fúngicas, elas são negligenciadas, né? Até pelos órgãos mais importantes, né? Como a própria OMS. Então, aqui nós temos, né, os três domínios da vida, né? O domínio bactéria, o domínio arquea, o domínio eucária, né? Nesse domínio que os fungos fazem parte, e os fungos, eles têm uma similaridade muito alta com as células animais, né? E essa similaridade, né, pode ser observada aqui nessa figura. Os mesmos aparatos que essa célula animal apresenta são praticamente os mesmos aparatos que essas células fúngicas possuem. E isso dificulta muito para o desenvolvimento dos fármacos, né? A maioria dos nossos fármacos, eles são baseados praticamente na diferença estrutural que o fungo apresenta em relação à célula animal, que é a estrutura, né, de parede celular que o fungo possui e as células animais não, e uma diferença lipídica presente na membrana plasmática. Né? A membrana plasmática das células fúngicas, elas são compostas pelo lipídio ergosterol, enquanto a membrana plasmática das células animais, elas são compostas pelo colesterol. Então, a maioria dos fármacos existentes hoje, eles são baseados nessas pequenas características. E esses fungos, né, eles já foram isolados em diversos ambientes, né, e nichos, como coleções hídricas, seja ela do ciclo, ou seja uma coleção hídrica salgada, né, do solo, de madeiras em decomposição, de animais humanos e não humanos, e de excretas também de diversos tipos de animais, né. Quando esses fungos eles estão no ambiente, eles apresentam uma relação saprofítica. Contudo, esses fungos eles são oportunistas, né? Onde eles tiverem oportunidade de crescer, eles vão crescer. E eu costumo brincar que o ser humano, né, os animais, eles são um meio de cultura rico, né? Pois tem tudo que possa favorecer o crescimento do fungo. Então, quando o fungo ele passa, né, desse status saprofítico no ambiente, passa para um estado parasita no ser humano, ele começa a causar, então, essas doenças que nós chamamos de micose. As micoses, atualmente, elas são divididas em três formas, né, didaticamente. Nós temos as micoses superficiais, né? Essas micoses superficiais, elas costumam infectar, né, acometer pelos e cabelos, né, e também elas costumam, então, acometer a superfície do tecido, né, a superfície da pele. E nós temos também, né, as micoses de unhas, que são conhecidas como onicomicoses. Então, essas micoses superficiais, elas têm mais um caráter estético, né? E é o que nós chamamos que o fungo está, né, na relação do saprofitismo, no limite do saprofitismo pro parasitismo. Né? E nós temos as infecções subcutâneas, né? Essas infecções subcutâneas, elas ficam abaixo da pele, né? E podem também se disseminar, no caso de alguns fungos. E nós temos as infecções invasivas. Essas infecções invasivas, elas costumam acometer os órgãos e geralmente são essas infecções que mais causam mortalidade, né? No caso do fungo que hoje eu estudo, que é o Cryptococcus, né? Nós estamos desenvolvendo compostos para que controle essas infecções. O fungo, ele tem como principal via de entrada no hospedeiro a inalação, e quando o hospedeiro inala, esse fungo se instala nos pulmões do hospedeiro e interage com os macrófagos desse hospedeiro. E a partir desse momento que ele interage com esses macrófagos, o Cryptococcus ele consegue atenuar essa defesa, né? Consegue diminuir a potencialidade de ação do macrófago. E, contudo, ele usa, né, esse macrófago para se disseminar para os outros órgãos, né? E o órgão predileto de instalação do Cryptococcus é o sistema nervoso central.
Então, a forma de meningite é uma das formas mais graves, né, da infecção do criptococcus. Então, essas infecções, né, fúngicas, elas são dentro de um contexto, há uma estimativa que mais de 1 bilhão de pessoas sejam acometidas por algum tipo de infecção fúngica, né? Seja ela superficial, subcutânea ou invasiva. Contudo, né, as infecções invasivas são a que têm a maior contribuição para esse índice de mortalidade, que é um alto índice de mortalidade anual, né, de mais de 1,5 milhões de pessoas que chegam a evoluir a óbito, né, por meio dessas infecções e principalmente das infecções invasivas, né. E aqui, né, só um demonstrativo, né, desses dados, né, que ocorre que, então, as infecções superficiais, então, né, que são estimadas aí mais de 1 bilhão de pessoas, né, esses acometimentos ocorrem aí na pele, né, em unhas e cabelos, né, e também aqui para o final da tela nós temos aí as infecções invasivas, né, nesse ranking de infecções invasivas nós temos aí o maior índice de acometimento por meio das candidíases, né, que são as infecções que mais têm sido relatadas, né? Aí depois nós temos as aspergiloses, os pneumocists e as doenças com que eu trabalho, né, que é a criptococose. Esse índice, né, de 223 mil pessoas, né, essa estimativa anual, ela está relacionada com o índice, com a infecção mais grave do criptococcus, né, que é a forma de meningite. Bom, contudo, anualmente é estimado que mais de 270 mil pessoas se infectem pelo criptococcus. E dessas 278 mil, né, 223 mil casos evoluem para a forma mais grave. E dependendo da região, né, que ocorra essas infecções, né, porque há uma variação de índice de mortalidade, dependendo da região, se é uma região menos desenvolvida ou mais desenvolvida, essas infecções elas podem atingir índice de mortalidade de até 70%. Então, essa aí está uma, né, das prerrogativas da importância, né, de se estudar aí novas alternativas terapêuticas e continuar estudando, né, essas formas de infecção. Né? E aí aqui só um outro quadro, né, para demonstrar as taxas de mortalidade existentes, né? Aqui só as três principais, né, aspergilose, candidíase e criptococose. Então, dependendo da região, né, esses índices podem variar, né? Como já foi dito. Então, aqui para aspergilose, nós temos regiões que podem variar de um índice de mortalidade de 30% a 95%. Então, tem um alto índice de mortalidade. No caso de Cândida, né, pode variar de 46% a 75%, e no caso, então, da criptococose, entre 20% a 70%. Então, esses altos índices de mortalidade ainda, né, são assustadores, por conta, né, de uma série de fatores que nós vamos ainda abordar. Né? Então, essas altas taxas de mortalidade, elas estão relacionadas tanto com questões, né, do hospedeiro, como o estado que o hospedeiro se encontra, né? Como, por exemplo, se esse hospedeiro ele sofreu, né, alguma intervenção cirúrgica, ou se ele está acamado, né, principalmente fazendo uso de catéteres ou alguma sonda, e isso favorece, né, com que surjam essas infecções, né, principalmente nos ambientes hospitalares. Se esse hospedeiro ele faz alguma forma, né, de tratamento que induza uma imunossupressão, nós temos hoje em dia as pessoas transplantadas, né, que fazem uso recorrente desses corticoides, né, que para evitar uma possível rejeição do órgão. E o número desses indivíduos vem aumentando, né, ano após ano. Então, essas pessoas ganham, né, uma nova oportunidade, contudo, né, elas ficam vulneráveis às infecções fúngicas. No caso, né, de doenças que causam imunossupressão, nós temos aí o HIV, né? Essas pessoas que estão infectadas com HIV, elas podem desenvolver uma síndrome infecciosa, uma síndrome de imunodeficiência, que é a AIDS.
né? Contudo, em alguns países, a AIDS ela já está controlada, né? Contudo, vem ocorrendo, então, uma modificação nesse status, como pessoas que apresentam aí alguma outra doença, né? Como o caso da diabetes. E aí isso favorece, então, a mudança, né, desse status. E mais, né, atualmente, né, nós temos aí os casos, né, de co-infecção, né, no caso aí da presença do SARS-CoV, né, que é o Covid-19. O que tem ocorrido é que essas pessoas que são internadas, elas fazem uso prolongado, né, de corticoides, e isso acaba favorecendo com que ocorra alguma infecção fúngica, principalmente por aspergilos fumigados, tá? E um outro parâmetro que contribui muito para a ocorrência dessas altas taxas de mortalidade está relacionado com os próprios antifúngicos, né? A primeira delas é a falta de acesso ao tratamento a esses fármacos, né? Como nós podemos observar, né, aqui numa região da África, né, aqui nós temos uma pesquisa que foi realizada para avaliar quantos países apresentavam acesso ao tratamento com anfotericina B, né? Aqui é uma pesquisa relacionada a criptococcus, né? Criptococcus, como a Fernanda já explicou, né? Precisa fazer um tratamento inicial, que é chamado de tratamento de indução, que faz uso de 2 fármacos, né? O fármaco da anfotericina B, junto com a 5-flucitosina. E aqui foi avaliado, né, os países da África subsaariana que apresentavam acesso, né, não só da África subsaariana, mas como em toda a África, que tinham acesso à anfotericina B. E os dados são realmente assustadores, né? Uma grande parte da África, são essas regiões em vermelho, elas não possuem, né, acesso, não possuem disponibilidade de anfotericina B. E isso prejudica muito, né, no tratamento desses indivíduos que são acometidos pela criptococose. Quando esses indivíduos chegam, a maior parte deles já chegam com a forma grave. E a forma grave, ela evolui muito rápido para óbito. E como esses pacientes eles não têm, né, um acesso a esse tratamento, então isso dificulta muito na redução dos índices de mortalidade. Um outro, né, fármaco que é utilizado na fase de indução é a 5-flucitosina, e aqui nós podemos observar, né, na região aqui da África subsaariana, mais precisamente, nenhum país dessa África subsaariana tem acesso a esse fármaco, que é a 5-flucitosina. Então, isso acaba prejudicando, né, no controle dessas infecções. Então, o acesso ao tratamento é um fator limitante também, né? Um outro fato que está relacionado aos antifúngicos é o surgimento de resistência. Essas resistências, elas podem vir de diferentes frentes, como, por exemplo, né, pode surgir uma resistência ambiental por meio de utilização de antifúngicos. Posso dar um exemplo para vocês, relacionado ao fluconazol, né, aos azóis. No sistema hoje, agro é muito empregado no campo, agrodefensivos que são à base de azóis, né, como, por exemplo, o tebuconazol. E conforme, né, nesse sistema do campo é utilizado esse agrodefensivo à base de azol, acaba, então, selecionando linhagens mais resistentes. E aí, essas linhagens resistentes, de alguma forma, chegam, né, ao indivíduo e acabam infectando. Então, isso é uma das frentes que permite o surgimento, né, de resistência. Aí nós temos também, né, linhagens naturalmente resistentes também no ambiente, e também nós temos aí na terceira via, né, o surgimento de resistência durante o processo terapêutico, né? Como a Fernanda estava explicando, né, sobre biodisponibilidade, dependendo o tecido acometido, o sítio de infecção, o fármaco ele não consegue atingir as concentrações necessárias para inibir o crescimento do fungo. Então, o fungo sempre fica em contato com doses subinibitórias. E essas doses subinibitórias acabam influenciando no surgimento de resistência.
E, por fim, né, um dos problemas que nós temos é o limitado arsenal de antifúngico que nós temos hoje disponíveis para tratamento dessas infecções invasivas, né? Isso aqui são todos os nossos fármacos existentes até hoje, né? Então, aqui nós temos, né, fármacos que foram lá descobertos desde a década de 50, sendo utilizados até hoje, como o único polieno que nós temos, a anfotericina B. É lógico que essa anfotericina B já passou por diversas reformulações. Nós temos a 5-flucitosina, né, que é um análogo de pirimidina. Nós temos aqui, né, só por curiosidade, né, que eu citei aqui, o primeiro azol que foi colocado no mercado, que é o imidazol, e por problemas de concentração plasmática, né, esse azol, né, chamado imidazol, ele não tinha um efeito satisfatório no controle, então ele foi empregado aí para outras finalidades, né, para outros usos. E aí ele não é mais empregado para tratamento dessas infecções invasivas. Aí nós temos, né, a classe dos azóis, né, como a Fernanda já explicou. Nós temos o fluconazol e traconazol, que foi empregado, né, no mercado na década de 90. E nós temos aqui, né, o voriconazol, o posaconazol, que são drogas, né, mais recentes, que foram empregadas no mercado também no ano de 2002 e 2006, né, entre essas épocas. E, por último, né, dos azóis que surgiram no mercado, temos o isovuconazol. O isovuconazol ele é o fármaco mais recente que foi aprovado para uso no mercado, que foi em 2015. E aí nós temos as ecnocandinas, né, que é composto pela caspofungina, micafungina e anidofungina, que também surgiram também no ano de 2006. Então, esses são todos os nossos arsenais, né, que são disponíveis para tratamento. Então, quando nós analisamos, né, comparamos com bactéria, nós vemos que, né, o número de possibilidades de tratamento é bem reduzido. E se surge, né, algum caso de resistência, né, em qualquer um dessas, já reduz uma grande possibilidade de tratamento, né. E só para ressaltar, né, o Cryptococcus ele é naturalmente resistente às ecnocandinas. Então, a possibilidade de tratamento para Cryptococcus é ainda menor. E por isso é muito importante estar se realizando busca por novas alternativas terapêuticas, né? Como fazer o reposicionamento de fármaco, como se buscar novos compostos que se possam, então, estar combatendo ou controlando essas infecções fúngicas. E aí, como a Fernanda já explicou brevemente, né, eu não vou me aprofundar nesse caso, né, do mecanismo de ação desses fármacos, né, vou dar uma leve pincelada. Aqui no caso da anfotericina B, a anfotericina B, ela se liga, né, às moléculas de ergosterol presentes na membrana plasmática, e conforme a anfotericina B começa a se ligar a essas moléculas de ergosterol, esse lipídio de membrana plasmática, favorece a formação de um poro nessa membrana. E quando forma esse poro na membrana plasmática, ocorre o extravasamento de conteúdo, né, do citoplasma da célula celular fúngico, e esse fungo, extravasamento pro exterior, né, e esse fungo acaba entrando em apoptose. Um outro mecanismo, né, que é muito similar, que age no ergosterol também, é o mecanismo empregado pelos fármacos azóis, tá? Contudo, esse mecanismo que é empregado pelos azóis é um pouco diferente, né? Ele age na via metabólica de produção do ergosterol. Como a Fernanda, né, explanou na sua palestra, né, os azóis, eles costumam agir na enzima chamada 14-alfa-lanosterol demetilase, que é conhecida popularmente, né, para alguns fungos como ERG11. Então, vocês podem encontrar na literatura como ERG11. E ao fazer, né, essa inibição da produção do ERG11, acaba sendo dentro da célula produzindo um composto esterol tóxico que se liga à membrana, e isso acaba levando a célula fúngica à apoptose. E por fim, né, nós temos um representante aqui das ecnocandinas, né, que é a caspofungina. Essa caspofungina, né, ou as ecnocandinas no geral, elas inibem uma enzima chamada beta-glucancetetase,
que é responsável por produzir essas glucanas de parede. E aí, quando as ecinocandinas se ligam a essa enzima, elas inibem, né, inibem a produção desse carboidrato extremamente importante para a parede. E aí, conforme é cessada a produção desse carboidrato, a célula passa a sofrer um estresse e, com isso, favorece, então, a morte celular, né, pelo rompimento. Tá? E aí, né, diante de tantos desses problemas, né, que nós nos deparamos, né, e diante aí dessa pequena quantidade de fármacos existentes, né, desse aumento constante das infecções invasivas, que o nosso grupo, né, o grupo coordenado pela professora Kelly Shida, atua, né, e o grupo da professora Kelly Shida, ela tem uma vasta, né, uma vasta perspectiva de pesquisa, né? Então, o grupo, ele trabalha desde o reposicionamento de fármaco, desde o melhoramento de dispersão, redução de toxicidade, até também com a busca de novos compostos, né? Que é essa área que atualmente eu tenho pesquisado, né? Tenho atuado. E a minha pesquisa, né, falar brevemente dela, ela se iniciou com uma outra aluna, que é a Aline de Freitas, e a Aline, né, ao testar inúmeros compostos, ela verificou que tinha um excelente potencial de inibição de criptococos, tá? E ela, além de verificar que esse composto, ele inibia, né, o crescimento do criptococcus, ela verificou também que esse composto era fungicida. Eu vou explicar bem brevemente as coisas, né, para não tomar muito tempo aqui das palestras. Então, aqui é um ensaio, né, que nós realizamos muito no nosso laboratório, que é chamado de teste de microdiluição em caldo. Né, há dois tipos de testes, né, vocês podem procurar na internet, que é pelo nome de CLSI ou BRCAST. Então, esses dois testes são muito empregados. E aqui, né, é um teste que nós realizamos, né, onde nós colocamos o fungo, crescendo num meio de cultura e com várias concentrações diferentes de uma mesma droga. Então, nós podemos observar aqui nessa linha A, né, que está passando o mouse, que nós temos aqui no pocinho 12, né, o controle negativo, aqui não cresce nada, né, só tem meio de cultura. Nós temos um controle positivo que cresce o fungo, né, não tem nenhuma droga, é meio de cultura e fungo. E aqui, do pocinho 1 ao 10, nós temos diferentes concentrações da droga. Então, nós temos droga, né, nós temos composto, mais fungo e mais meio de cultura. E aí nós vamos analisando, né, que conforme vai aumentando a concentração, né, pode diminuir aí o número de células. E verificamos que aqui no pocinho 4, né, há uma redução, né, do número de fungos, né, nós podemos ver aqui que esses aglomeradinhos, né, são células fúngicas crescendo, né, são aglomeradas de fungos, e aqui no terceiro poço nós não enxergamos nenhum crescimento. Então, aqui é o que nós chamamos de MIC, né, daí a concentração mínima inibitória. Então, aqui nesse pocinho 3, nós verificamos esse potencial de inibição. E a partir disso, nós realizamos um outro ensaio, né, que é simples também, que é para verificar a ação, né, desse fármaco, se esse composto ele é fungicida ou não. Então, basicamente, o que acontece, né? É retirado, então, desde o controle positivo, né, adicionado numa placa de saburô, que é um meio de cultura sólido, né, e nesse água, então, é adicionado o controle positivo e os pocinhos, então, que não se enxerga nenhum tipo de crescimento. Então, aqui no pocinho 3, né, foi adicionado também uma pequena alíquota desse líquido, no pocinho 2 e no pocinho 1 também. Podemos verificar que aqui, né, no pocinho 1 ocorreu um crescimento, né, fúngico, que era o esperado, né? No poço 3, que nós quase não enxergava nada, ocorreu um crescimento também, né? E no pocinho 2 e 1, nós não verificamos nenhum tipo de crescimento. Isso, né, demonstra que esse fármaco possa ter uma ação, esse composto, né, possa ter uma ação fungicida.
E aí, após, né, verificar essa triagem inicialmente, né, é realizada aí um ensaio de toxicidade, né, esse aqui são os primeiros ensaios realizados, né. Primeiro se coloca, então, né, esse ensaio de citotoxicidade ou toxicidade, é realizado em hemácias, né, você coloca a droga junto com as hemácias, e se essa molécula, né, esse composto for tóxico, vai lisar as hemácias, né, e por um por um fato muito bom, esse composto que a Aline fez a triagem e encontrou, não causa hemólise nas hemácias. E um outro teste que foi realizado também em relação a esse composto que a Aline encontrou, né, é um teste de citotoxicidade, né, na verdade, um teste de toxicidade em vivo, né, utilizando Galéria melonella, que é um meio, né, um instrumento de pesquisa muito valioso, né? Um instrumento de triagem. Então, a Galéria melonella é uma larva, né, que nós criamos e fazemos manutenção em laboratório, e essa larva nós injetamos ou, né, a droga, ou nós fazemos infecção e tratamos, né? Nesse caso aqui, era só para avaliar a toxicidade do composto, né? E foi injetado várias concentrações diferentes desse composto da Aline, que a Aline inicialmente fez triagem. E foi verificado, né, que a menor concentração, né, desse composto, ele não era tóxico, né? Ficava praticamente idêntico com o veículo PBS. O PBS é apenas, né, uma solução que não causa nenhum problema à larva, né? E aqui é só um videozinho, né, demonstrando que uma das nossas avaliações, né, que nós realizamos é a avaliação de motilidade, né? E aqui é o nosso controle que só recebeu o PBS, e nós podemos ver que aquele que recebeu só o controle PBS, né, que é nada mais do que um líquido, está com uma boa motilidade, né, está com uma boa saúde, né? Nós avaliamos diferentes padrões, né, relacionados a essas larvas. E aqui no outro grupinho, né, nós observamos que essas larvas já não estão tão sadias assim, né, tão espertas, né? E essas larvas, então, elas estão com baixa motilidade, apresentam outros fatores de risco, e isso demonstra, né, que o composto, ele, em altas dosagens, né, é tóxico para essa larva, né, para esse modelo experimental. Então, isso aqui é só mesmo para demonstrar um pouco do que fazemos, né, porque nós fazemos uma vasta linha de pesquisa, né, em muitos experimentos diferentes. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que acontece dentro do laboratório, né. E essa é a nossa orientadora, né, a coordenadora do laboratório LQA, né, que é o Laboratório de Quimioterapia Antifúngica, e atualmente o nosso laboratório, né, a equipe é formada, então, por pós-doutorandas, né, que é a Cristina Spadari e a Fernanda Virtes, e doutorandos também, né, composto por mim, né, a Daniele Santos, a Tainá Barreto, o Vinícius de Moraes. E 3 mestrandos, né, que é a Bruna Nakanishi, a Camila Prada e, mais recentemente, então, a Letícia Serafim. E aqui eu deixo os meus agradecimentos, né, ao Grupo LQA, né, a pós-graduação de microbiologia, a CAPES e a FAPESP, né.